Saudações, meus lindos amados, sou Amy. Como vocês estão? É ótimo ver vocês e bem-vindos de volta. Hoje vou fazer um enorme morango de vidro que é completamente comestível e parece absolutamente deslumbrante, eu espero. É minha primeira vez fazendo esta receita, mas ela parece linda. Aparentemente está fazendo sucesso no Brasil e a encantadora Natália entrou em contato comigo pedindo que eu experimentasse isso. E quando vi a receita, eu disse sim, não só parece bonito, mas parece que vai ser delicioso também. O que vamos tentar fazer hoje é uma sobremesa deslumbrante que consiste em um morango fresco coberto com uma camada de brigadeiro, que é um doce que você pode encontrar no Brasil, que é meio que uma consistência de fudge. É feito com leite condensado e cacau em pó. Vamos fazer uma versão com chocolate branco. Vamos fazer essa coisa cremosa para colocar por fora, que é o brigadeiro. E então vamos mergulhar tudo em uma calda de açúcar derretida que vai endurecer para um acabamento brilhante e lindo. Então vamos ter um tângolo crocante, como é tradicionalmente chamado na China, que é açucarado e estaladiço. Primeiro vem uma camada de brigadeiro, depois morango fresco dentro. Então parece absolutamente lindo. Vai ser texturalmente magnífico, com a crocância do brigadeiro e o morango fresco por dentro. No fim, quero saber como será o sabor. Parece que vai ser incrível, não é? Então vamos começar. A encantadora Natália entrou em contato comigo solicitando essa receita. Se quiser que eu teste sua receita, me siga nas redes sociais. Como sempre, deixarei abaixo os links das receitas que usei como inspiração na pesquisa de hoje. Primeiramente, para começar, encontrei alguns morangos. Agora, em um dos vídeos, vi que os morangos eram absolutamente enormes. Então tentei encontrar os morangos mais frescos e maiores que pude encontrar. Isso é o que eu encontrei. Então eu os enxaguei com bastante água fria e depois os sequei para garantir que estavam realmente secos, para que nosso brigadeiro grude bem. E agora vou remover cuidadosamente as partes verdes, tentando ao máximo não expor muito a polpa do morango, porque vamos mergulhá-los. E uma vez que eles entrem no açúcar, o líquido do morango vai derreter o açúcar. Então eu vou apenas... Isso não foi bom. Eu não queria pegar nenhuma parte da polpa. Se for possível, vou tentar não pegar a polpa, mas quero o pequeno topo verde para enfeite. Então eu vou aparar isso e tentar pegar apenas as folhas. Foi isso que foi demonstrado no vídeo. Então algo mais ou menos assim. Minhas amigas brasileiras sempre sugeriram que eu experimentasse bodegadeiro e agora finalmente estou fazendo isso. Não sei por que demorei tanto. A versão tradicional usa cacau em pó. Então você tem uma versão de chocolate e depois obtém esse tipo de fudge de chocolate e depois o enrola em granulado de chocolate. Você obtém esses pequenos tipos de trufas. Acho perfeito para as festas. Vou tentar fazer isso nelas. Hoje estamos fazendo uma versão com chocolate branco porque quero que a cobertura de doce seja lindamente vermelha. E se usássemos uma cobertura de chocolate escuro por baixo do tangulu, ficaria muito mais escuro e não tão vívido. E eu quero um visual vívido de maçã do amor, então vou optar por uma camada de chocolate branco. Então isso parece estar funcionando. Apenas pegando uma faca de descascar e apenas muito delicadamente, cortando a parte verde sem perfurar a fruta. Minha primeira tentativa falhou, mas aprendi. Isso é bom. É assim que aprendemos. Tudo bem. Então lá vamos nós. É isso que você quer tentar conseguir? É como um anel de folha para que possamos colá-lo de volta, certo? Nas minhas tentativas de fazer tangulu, se você não viu minhas tentativas anteriores, você definitivamente deveria conferir. Na minha primeira tentativa, falhei. Você deveria conferir porque incluo essa falha. E então eu fiz uma mais recentemente, onde eu fiz um tangulu com um pedaço de frango frito. Você tem um frango frito com uma crocante, brilhante e açucarada casca. Fica lindo e tenho que dizer, bem, vou deixar você assistir ao vídeo para ver o que eu achei do sabor real. Em seguida, vamos pegar alguns palitos de dente planos que eu tenho, meio que garfos de aperitivo, e vamos perfurar no topo da fruta. Se conseguirmos. E eu gosto desses porque eles entram na fruta, então você pode girar a fruta e a fruta não quer girar ali. E isso é um problema, porque esses são bons e planos, eles entram no morango e não giram.
Se você tem algo que é cilíndrico, como um palito de dente ou um espeto, uma vez que isso tem algum peso sobre ele, uma vez que você começa a girá-lo, ele gira no eixo do espeto e isso é problemático, porque então você não consegue cobrir o morango. Sabe o que eu quero dizer? Isso consegue uma boa aderência e não gira no próprio espeto. Eu deveria ter colocado o brigadeiro primeiro e espetado eles depois. Bem, tudo bem, eu só fiz metade. Ok, então eu só fiz metade, está tudo bem. Vou deixar esses de lado. Em seguida, vamos fazer o brigadeiro que vai ficar por fora do morango. É basicamente um tipo de doce maleável. Neste caso, vai ser de chocolate branco. Então, na minha panela antiaderente aqui, eu tenho cerca de 1 colher de sopa de manteiga, que estou aquecendo em fogo médio-baixo. E é isso, vou adicionar uma lata de leite condensado, uma lata inteira. Este é o ingrediente mágico, é realmente mágico. Você pode usá-lo em todos os tipos de coisas maravilhosas, incluindo a limonada brasileira. Você já viu o vídeo em que faço uma bebida linda, maravilhosa e espumante usando leite condensado? Parece meio estranho, mas não é. É tão refrescante e delicioso. Ok, então o leite condensado vai ali, e uma vez que a manteiga derreteu e o leite condensado aqueceu um pouco, vamos adicionar nosso chocolate. Então agora a manteiga derreteu e o leite condensado está meio solto porque está mais quente. Agora vamos adicionar nosso chocolate branco e apenas derreta isso. Agora vamos cozinhar isso por cerca de 8 a 10 minutos até engrossar, isso é bastante importante. Estamos cozinhando os açúcares e, claro, combinando o chocolate nesta mistura. E queremos que engrosse porque a textura final disso deve ser quase como uma bala de caramelo. Então o chocolate está quase derretido e agora vou ajustar meu timer para cerca de 8 minutos. Mexa sempre, pois é doce, tem muito açúcar e pode queimar ou escaldar o leite. Então mexa constantemente. Saberemos que está pronto ao traçar uma linha e levar de 3 a 5 segundos para as seções se unirem novamente. Então continue cozinhando isso. Vou voltar, não vou mexer nisso por 10 minutos. Você pode ver quando eu voltar. Agora já se passaram cerca de 7 minutos de cozimento. Você percebe como a linha aparece quando corto? 1, 2, 3. Leva cerca de 3 segundos para os dois lados se encontrarem. E então, quando nós pegamos e soltamos, ele meio que cai em vez de fluir. Acho que estamos prontos. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Uma panela antiaderente ajuda nessa situação. Agora eu tenho uma panela aqui que eu untei com manteiga para que não grude. E vamos despejar aqui para que possa esfriar. Está muito quente para manusear agora. Além disso, vai engrossar até ficar com consistência de argila. Tudo bem. Alisei usando filme plástico, pressionando bem para evitar formação de pele. Tenho um para trocar agora. Ah, quase esqueci de dizer, coloque uma pitada de sal. Se quiser, adicione extrato de baunilha. Misture tudo no final e adicione cerca de 1 colher de chá de baunilha. E apenas misture isso. Isso vai dar ainda mais sabor. Tenho alguns brigadeiros de chocolate branco que fiz antes e você pode ver como ele engrossa. Não é legal. Tenho manteiga em temperatura ambiente e vou passá-la nas mãos porque isso será bem pegajoso. Só um pouco para não grudar nas mãos. Pressione para fora. Vou usar isso para cobrir nossos morangos. Certifique-se de que seus morangos estão bem secos. Vou cobrir isso por fora. Talvez eu devesse ter resfriado esses por mais tempo. Então vou cobrir todo o morango e depois colocar esses na geladeira para solidificar um pouco antes de colocá-los em nossa calda quente de tangulo, porque não queremos que isso derreta demais. Olha isso! Fofo, né? Viu por que não devia ter espetado esses antes? Não estava pensando. Então estou trabalhando em torno do meu espeto aqui porque este é um que eu espetei antes, mas acho que funcionará de qualquer maneira. Isso é divertido. É meio que você está brincando com slime ou algo assim, ou como Play-Doh, apenas sendo capaz de colocar suas mãos nisso. Então eu vou cobrir todas as minhas morangos. E então eu vou colocá-los na geladeira para esfriar. Ok,
Já volto. Tudo bem, meus doces, estamos de volta. Enquanto os morangos esfriam na geladeira, vamos preparar o tangulu, nossa cobertura vitrificada de xarope de açúcar. Muito simples, só precisamos de 3 ingredientes. Primeiro, bastante açúcar. Vou incluir abaixo um link para meu site com instruções completas, quantidades da receita e versão imprimível para fácil referência. Algum xarope de milho. Agora isso é muito importante. Eu tentei fazer isso sem xarope de milho e foi muito mais difícil, ou seja, não funcionou para mim. Não digo que não funcione para você, mas para mim não funcionou. Então é assim que eu gosto de fazer agora. E um pouco de água. Despeje tudo em uma panela de molho. E agora vamos derreter isso e aquecer até a temperatura desejada. Queremos que isso chegue a 300 graus Fahrenheit. Isso é o estágio de rachadura dura. É aqui que um termômetro é bastante importante. Vou reduzir um pouco esse calor. Você pode adivinhar isso usando um pouco disso, jogando em um pouco de água fria. Se ele virar uma bola dura, está no estágio de bola dura. Acho muito mais fácil usar um termômetro. Eu amo este termômetro em particular. Este é o termômetro DOT, feito pela Thermoworks. É tão bom. Você apenas ajusta a sua temperatura. A minha vai ser 300 graus. Insira-o no item que você está verificando a temperatura. E quando atingir essa temperatura, ele vai alarmar. Muito fácil e simples de usar. É só mover 2 botões. Permite sondas personalizadas. Tem o super longo, ideal para panelas profundas como esta. E como eu disse, é muito simples de usar. E também é preciso. Tudo bem, meus amores. Estamos quase na temperatura. Estamos na temperatura. Vou desligar o fogo. Para que fiquem bem vermelhos, vou adicionar algumas gotas de corante alimentar. Vai ficar parecido com maçã do amor. Vou usar a sonda para misturar. Olha só isso. Agora eu vou pegar meu morangos gelados e, trabalhando rapidamente, vamos inclinar isso para baixo, mergulhá-los rapidamente no revestimento de doce. Deixe escorrer, coloque-o no tapete. Eu poderia ter ido mais vermelho. Os delas são realmente vermelhos, então eu vou apenas adicionar mais corante alimentar. Então isso provavelmente são cerca de 10 gotas de corante alimentar vermelho. Você poderia usar ainda mais? Está mais vermelho? Isso é bastante lindo, certo? Esses são grandes e difíceis de manusear, então eu acho que um morango menor seria melhor. Isso vai doer. Recomendo usar espetos mais longos e sim, espetos mais longos, porque isso vai doer. Veja, agora eu não consigo girar isso. Ok, eu vou ter como um perfeito, tudo bem, eu tenho alguns morangos sobrando aqui, então eu vou mergulhar esses também. Agora eu recomendaria não usar morangos gigantes, porque eles são muito difíceis de mergulhar e são muito difíceis de mergulhar. Mas eu realmente queria fazer esses o maior possível, então eu segui esse caminho. Mas se você for fazer isso em casa, apenas pegue morangos de tamanho normal, porque é demais. Viu? Isso é lindo. Vamos deixar esses descansar por alguns minutos para que o doce possa endurecer. Tudo bem, meus amores, os morangos gigantes de vidro esfriaram e a cobertura endureceu. E olhe, veja como eles estão lindamente brilhantes. Lindo, esses são os que tem o brigadeiro. Isso, não ligue para isso. Eu vou ter que usar uma espátula para raspar isso depois, sabe? Estes são tangulu comuns com cobertura doce e um leve tom vermelho. Absolutamente deslumbrante. Coloquei as folhas pequenas que colhemos antes em cima e embaixo e acho que ficou fofo. Se eu tivesse escorrido mais, talvez não acumulasse tanto, mas temi que a cobertura ficasse fina. Então eu os coloquei imediatamente. Então essa é uma desvantagem. Há um grande acúmulo, mas esta é a minha primeira vez. Acho que você pode tentar quebrar. Tudo bem, é minha primeira vez provando morango brigadeiro tangulu. Tão incrivelmente lindo. Aqui vamos nós. Itadakimasu. Oh, meu Deus.
Primeiramente, é uma experiência muito agradável. Você sente a crocância enorme do tangulu, a cobertura de doce por fora, e então você sente o brigadeiro, que é de baunilha e tem uma textura meio cremosa. Olha isso, é rico e doce. Nem peguei morango nessa mordida. Vou tentar de novo para ver se consigo um pouco. Fantástico. Com consistência de pudim. O leite condensado adoçado é bem doce e muito leitoso, com textura semelhante à de pudim. E então você tem o suculento morango fresco no meio, que combina tão bem com toda essa doçura do lado de fora. Isso é adorável. Acho que o que eu realmente gosto é esse contraste de texturas do revestimento cremoso por fora e então aquela crosta realmente dura e crocante por fora. Acho que esses precisam ser comidos imediatamente. Eu não acho que eles vão se conservar muito bem porque temos muita água dentro disso e o açúcar é muito, muito sensível à água, mas fantástico. Muito trabalho e, na verdade, bastante complicado. Parece simples, mas é uma receita complicada. Vamos experimentar o tangulu de morango só porque eu tenho aqui. Aqui vamos nós. Que delícia! Tão fantástico quanto quando eu provei pela primeira vez. O morango está bem suculento. O exterior é crocante, doce como açúcar e combina perfeitamente com o morango. Novamente, esses precisam ser comidos imediatamente, porque o açúcar começa a absorver a água do morango imediatamente e a casca começa a amolecer. Mas imediatamente é fantástico. Se você vai apenas fazer a versão tangulu com cobertura de açúcar regular, eu não vejo nenhuma razão para adicionar corante alimentar. Isso os torna intensamente vermelhos, o que é lindo, mas não é necessário. Se for fazer a versão brigadeiro, adicione corante alimentar para ficar vermelho. Acho que você pode pôr mais vermelho do que eu pus. Adicionei cerca de 10 ou 15 gotas. Até mais. Ou talvez use corante alimentar em pasta e então você pode ter uma cor mais intensa. Pronto, meus amores. Aí está. As absolutamente deslumbrantes morangos gigantes de vidro. Eu tentaria isso novamente? Provavelmente não. Achei essa receita mais desafiadora do que parece. Essas receitas costumam ser assim principalmente se for sua primeira vez. Elas são mais desafiadoras do que parecem e são um pouco enganosas nesse sentido. Você fica tipo, isso parece tão fácil, mas então você está com os cotovelos mergulhados em calda de açúcar a 300 graus e isso é realmente muito perigoso. É meio parecido com fritura profunda. Se você nunca fez isso antes, certifique-se de ter um dia inteiro para, se preparar para isso. Receita deliciosa! Me conte nos comentários se você testaria. Obrigada por assistir, meus amores. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido algo. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos. Siga-me nas redes sociais, curta este vídeo, inscreva-se e nos veremos no próximo. Tchau, cuide-se. Adeus. Eu preciso tão desesperadamente lavar minhas mãos, tão pegajosas. Oh, isso é muito melhor. Agora eu tenho que ir para um jogo de basquete. Tenho que ir.